especialista em ética que era cristão praticante, hoje ateu, diz que se Deus existisse, a vida não teria sentido. Vamos ao recorte do vídeo a seguir. E, cara, eu vi você falando lá, puxando também pra uma questão aí de religião, assim, né? Eu vi que você disse lá no Daniel Gontijo, no canal do Daniel Gontijo, que uma coisa bem contraintuitiva, assim, né? Que, na verdade, se Deus existisse, a vida não teria o sentido, Ah, né? é a E não o conclusão de Kurt contrário. Weill. Por que você disse isso exatamente, assim? O Tá. que te faz pensar nisso? Aí a gente vai para um outro âmbito de sentido da vida, né? Kurt Weill, ele é um grande filósofo que fez um ensaio Você ainda sobre... sustenta essa ideia, só pra... Eu acredito que, na verdade, depende. Depende. Depende da noção de Deus. Porque teria como eu fazer uma noção de Deus via Swinburne, e aí, visão de Deus, sentido Swinburne do ponto de vista do sentido da vida, que daria pra você manter um sentido da vida mesmo nesse de Deus. Mas agora, o Deus tradicional, ele é mais complicado. Pela seguinte direção. Quando a gente fala de sentido da vida, aqui a gente tá falando em termos de propósito pelo qual você vive, basicamente. Se esse propósito deriva de algum tipo de coisa que torna essa vida meramente convencional para um pós-vida, a vida aqui não faz sentido. É simples assim. Nada, não faz sentido você ter dinheiro, não faz sentido você ter casas, não faz sentido, cara. Não faz sentido. O pós-vida que deveria ser vivido. Você retira totalmente o sentido da vida daqui. Assim, acho que isso é quase que óbvio, no final das contas, né? Inclusive, torna inconsistente você ter teorias da prosperidade, né? Os caras quererem utilizar... E eu fui, né, religioso por bastante tempo. E na minha igreja a gente trabalhava com a teoria da prosperidade. Você era evangélico, né? Sim. Mas, do ponto de vista sentido da vida, se a ideia isso aqui tudo é instrumental para um pós-vida, que não faz sentido. Não seria uma catapulta pra a outra vida? Quer dizer, aí sim teria um sentido? Mesmo que fosse uma catapulta, mesmo que fosse, a descrição do pós-vida é tão grandiosa, mas tão grandiosa, que as coisas mínimas que eu faço aqui não deveriam ter qualquer valor do ponto de vista mais sério, assim, até... De fato, as coisas deveriam ser totalmente instrumentais, simplesmente para atingir esse objetivo posterior. Seria tão importante quanto um plástico de uma embalagem que a gente tira e joga fora. Esse é o valor dessa vida aqui. Primeiramente, na minha concepção, não é que a vida não teria sentido, caso se existisse algum Deus de fato, e principalmente o Deus da Bíblia. Para minha concepção, seria um grande problema se caso existisse algum Deus, e principalmente quando se refere ao Deus da Bíblia. Por que seria um grande problema se existisse algum Deus, e principalmente o Deus da Bíblia? Primeiramente, imagine um Deus todo-poderoso que tem o poder nas mãos de mudar tudo, que tem controle sobre todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que está sempre nos protegendo e nos livrando de todos os males. Que não cai uma folha no chão que não seja da sua permissão. Aí imagine todos esses atributos de um Deus totalmente poderoso, mas milhares e milhares de crianças são abusadas sexualmente, esquartejadas e mortas. E um Deus com esses atributos presencia umas cenas dessas e simplesmente não faz nada? Por quê? Para o religioso cristão, esse Deus ou Jesus estão sempre presentes e guiando as pessoas. Imagina o problema da existência desses deuses dos cristãos. Uma criança ser violentada sexualmente e esquartejada, e esses deuses dos cristãos vê toda a cena, simplesmente ficam totalmente ocultos e calados. Então, esse é mais um dos problemas da existência dos deuses bíblicos. Outro problema seríssimo seria um Deus criar doenças
para fazer seus filhos morrer da pior forma possível. No caso do câncer, por exemplo, um Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, de amor, criar uma doença tão perversa, maligna e terrível como o câncer, só para ter o prazer de ver milhares de seres humanos nos leitos dos hospitais, clamando e gemendo de dores até o último suspiro. Isso, para mim, não é um Deus, é um doente, um monstro, um psicopata da pior periculosidade. Por que você atribuir um ser desse a um Deus maravilhoso, de amor e misericordioso? Ou você é psicopata ou está sob efeito alucinógeno do sistema religioso. Então aqui é fatal. Aqui seria um dos maiores absurdos e problemas sério caso se esse Deus da Bíblia existisse. Outro absurdo também, caso se esse Deus da Bíblia existisse de fato, seria crianças nascerem com patologias e aberrações, onde nascem com 2 cabeças, onde nascem com o coração fora do corpo, onde nascem com tumores, cegas, surdas, com 2 sexos, com deformações cranianas, onde nascem com microcefalia, com síndromes, transtornos, com psicopatia, dentre outros. Porque quando você atribui que o Deus da Bíblia tem controle sobre tudo e criou todas as coisas, ele é culpado diretamente por tudo que existe no mundo. Até porque foi ele que criou tudo e todas as coisas. Porque não cai uma folha que não seja da sua permissão. O psicopata, por exemplo, se formos seguir essa linha de pensamento bíblico, quem criou o psicopata foi o próprio Deus, dando a eles o poder destrutivo psicológico de matar. Então, veja o grande problema quando se dá a existência de um Deus maravilhoso que criou todas as coisas e tem controle sobre tudo. Então, isso é um problema muito sério. Só que os religiosos cristãos não conseguem observar isso, porque suas mentes são treinadas, alienadas através das lavagens cerebrais e também da culpa pelo pecado original e do medo do inferno. Eu mesmo, como cristão, por exemplo, onde tem um Deus maravilhoso que está nos defendendo, nos livrando de todo o mal, mas quando estou doente preciso ir ao médico, preciso da medicina, preciso das tecnologias para poder me tratar e encontrar a cura. Aí eu pergunto, para que adianta eu ter um Deus todo-poderoso, maravilhoso, de amor, que é dono de todas as coisas, que criou todas as coisas, mas na hora que eu mais preciso não posso contar com ele? Então, não faz sentido eu estar adorando algo que não posso tocar, falar cara a cara, se relacionar socialmente como nós se relacionamos socialmente com os médicos. Então, seria uma loucura, uma infantilidade e uma hipocrisia da minha parte. Então, são coisas absurdas que quando nós analisamos, se existisse um Deus de fato, não seria um Deus, e sim um monstro, um devorador. Não faz sentido dar a existência de um Deus misericordioso que está sempre livrando a humanidade, mas milhares e milhares de crianças morrem nas guerras. Milhares e milhares de crianças morrem de fome. Milhares e milhares de crianças morrem de câncer. Centenas e centenas de crianças são violentadas sexualmente pelos próprios líderes religiosos. São mortas pelos pais e esquartejadas. Não faz sentido, é totalmente problemático e desconexo dar a existência a um Deus que cria vulcões, terremotos, tsunami, furacões, para fazer a própria humanidade sofrer e perecer, destruir tudo e principalmente os pobres, que são os mais afetados com esses fenômenos da natureza. Aí vem a contradição, onde os cristãos dizem que o Jesus mitológico romano ama os pobres.
Mas que tipo de amor é esse? Que os pobres são os mais que sofrem entre a humanidade. Isso é coisa para psicopata. Isso é psicopatia pura. Quem tem esses comportamentos, esses tipos de comportamento, são os psicopatas. Por exemplo, o nazista Joseph Mengele. Primeiro, ele cuidava e conquistava as crianças para depois cometer atrocidades com elas. Nas guerras mesmo, ali na faixa de Gaza, por exemplo, quem é que está sofrendo? São os ricos? Claro que não. São aqueles miseráveis que não têm o direito de se alimentar, que quando chega alimentos humanitários para eles, Israel solta um míssil ou uma bomba que matam a todos que estão ali para se alimentar. Aí eu pergunto, isso é proteção divina? Isso é amor divino? Que tipo de amor é esse que só destrói e tira vidas? Aí vem um retardado de um esquizofrênico de um cristão dizer que Jesus ama os pobres. Uma pessoa dessa abrir sua boca para dizer isso, ou ela vive no mundo da fantasia, da ilusão mitológica, ou ela é uma esquizofrênica ou uma psicopata da pior periculosidade. Porque a realidade mostra, deixa clara absolutamente de que Deus nenhum existe para proteger e cuidar ninguém, e muito menos de um Jesus ou um Deus misericordioso, poderoso, de amor e maravilhoso. É muito fácil você abrir sua boca onde mora em uma casa, em um bairro de luxo, que não falte nada para você, tem tudo fácil, que se alimenta 3 vezes ao dia na hora que quiser, e abrir sua boca e dizer que existe um Deus maravilhoso. Agora eu quero ver você abrir sua boca diante de uma situação daquela que existe no Oriente Médio, passar por aquilo que os palestinos estão passando na faixa de Gaza. Aí eu queria ver você dizer isso, onde a qualquer momento um míssil poderia cair na sua cabeça e acabar com sua vida. Então por hoje só, e até o próximo vídeo. A Fundação Humanitária de Gaza anunciou nesta quarta-feira a morte de 20 pessoas que aguardavam para receber alimentos, na região de Altina, a sudoeste de Khan Younis, perto de um centro de distribuição de ajuda. Segundo a GHF, indivíduos armados teriam provocado um tumulto, versão questionada por fontes palestinas. Eu juro que essa ajuda é uma armadilha, não é uma ajuda. Eles atiram em nós, jogam bombas e spray de pimenta em nossos olhos. O comunicado emitido pela Fundação, apoiada por Israel e Estados Unidos, indica que 19 das vítimas morreram pisoteadas e uma foi esfaqueada em meio a um tumulto caótico. Um porta-voz afirmou que o incidente foi provocado por agentes armados do Hamas, que se infiltraram na multidão e causaram deliberadamente o caos, negando que tiros tenham sido disparados contra a multidão, relatando apenas tiros de advertência disparados para o ar. A fundação privada iniciou suas operações em 26 de maio, mais de 2 meses depois que Israel interrompeu a entrega de ajuda humanitária em Gaza, região bombardeada e que enfrenta um cenário de iminente fome em massa. Desde então, reitera que suas operações de entrega são realizadas sem incidentes. Diante das restrições impostas por Israel à imprensa e as dificuldades de acesso ao terreno, a AFP não tem condições de verificar de forma independente as alegações das partes envolvidas. Na terça-feira, a ONU disse ter registrado 875 mortos no caminho para receber alimentos em Gaza desde o final de maio, 674 deles perto de instalações da GHF. A Defesa Civil de Gaza informou que várias pessoas morreram nesta segunda-feira em bombardeios israelenses na cidade de Gaza e em Khan Younis, no sul do território palestino. Os ataques acontecem em um momento de estagnação nas negociações indiretas entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas para um cessar-fogo em Gaza que permita a libertação dos reféns. O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Basal, declarou à AFP que as mortes aconteceram em 3 bombardeios em vários pontos da cidade de Gaza, no norte do território, e em outros ataques em Khan Younis. O exército israelense, procurado pela agência France Presse, informou que está investigando os relatos
Israel disse nesta segunda-feira que suas tropas destruíram edifícios e infraestruturas terroristas utilizadas pelo Hamas e pelos combatentes da Jihad Islâmica em 2 pontos da cidade de Gaza. Devido às restrições de Israel à presença da imprensa em Gaza e às dificuldades de acesso, a AFP não consegue verificar de forma independente o número de vítimas ou as afirmações das partes em conflito. Ataque contra a única igreja católica da faixa de Gaza deixou vários feridos. Segundo autoridades, não há relatos de mortos e a igreja sofreu vários danos. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, culpou Israel, afirmando que nenhuma ação militar pode justificar os disparos. Ela acrescentou que os ataques contra civis no enclave são inaceitáveis. As forças de defesa de Israel afirmaram que as investigações sobre os disparos estão em andamento. O Vaticano ainda não se pronunciou. O Papa Francisco conversava regularmente com um padre argentino da igreja sobre a guerra entre Israel e Hamas.